pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly Camargo, professora de Física, e estaremos aqui juntos atuando na aula de OBF Júnior para sextos e sétimos anos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora para a nossa segunda aula de OBF Júnior e hoje a gente vai discutir um pouquinho, como eu falei para vocês, de dinâmica, certo? A dinâmica, ela estuda principalmente as causas do movimento. A gente viu na aula passada muito conceito de cinemática, de velocidade, de aceleração, mas o que faz com que um objeto entre em movimento ou altere sua condição de movimento vem da dinâmica, tá? Então, ela estuda as causas principalmente do movimento. E para a gente entender dinâmica, a gente tem que discutir um pouquinho o que é força. Então, força é a interação entre corpos, né? Ou em uma determinada situação, que permite que altere a velocidade ou o caminho, o estado daquele corpo inicial. Ou seja, ela é literalmente a responsável por mudar o estado do movimento de um objeto, ou inclusive deformá-lo, tudo bem? A unidade de força, ela é dada em newtons, e em newtons, na verdade, ele é dado pela uma unidade que a gente chama de unidade derivada, né? Porque ele vem do metro por segundo ao quadrado, vezes a quilograma. Já vou mostrar aqui para vocês direitinho. Bom, tipos de força. A gente tem força que é de contato, que é uma força aplicada, quando você empurra um objeto, empurra uma cadeira, empurra uma mesa, você está aplicando uma força. E tem forças que são à distância. Por exemplo, a força gravitacional, a força elétrica. A Lua, ela não vai embora para o espaço porque ela sente uma atração pela Terra, ou seja, há uma ligação entre as duas, é uma força que prende a Lua em torno da Terra. E o nome dessa força é gravitacional. A mesma coisa acontece com a Terra em torno do Sol e todos os outros planetas, tá? E a força elétrica não cai muito para vocês, mas é interessante só vocês entenderem que são interação entre cargas elétricas positivas e negativas, que é o caso do nosso modelo atômico. Então, um átomo, ele tem um núcleo que é constituído basicamente por prótons positivos e em volta aquela nuvem eletrônica de elétrons negativos. E o que permite a estabilidade do átomo, de uma forma geral, é literalmente essa força de interação elétrica. Bom, quando a gente fala de força, a gente tem que lembrar que existem três leis que regem, né, a dinâmica, que são as leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que ela deixa claro que um corpo ele tem que permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força atue sobre ele. Para você nunca esquecer da lei da inércia, lembre todas as manhãs quando você acorda de manhã para ir para a escola. Se não houvesse nenhuma força externa atuando, você ficaria na cama. Então, se não tivesse a mãe lá, ou o pai, ou a responsabilidade de ir para a escola, você não levantaria da cama naquele horário. E essa é a sua força que atua externa no teu sistema. A segunda lei de Newton é a lei que permite haver uma alteração de velocidade nos objetos, ou seja, é a lei que relaciona o corpo e uma aceleração atuando sobre o corpo, também chamada de F igual a ma. F é a força, m é a massa e a aceleração. É importante lembrar que quando eu falo segunda lei de Newton, essa força é uma força resultante, porque podem ter várias forças, sempre haverão várias forças atuando sobre um determinado corpo. E a força resultante é aquela que resulta da interação de todas as forças. Pensa num cabo de guerra. Tem bastante gente puxando para um lado, bastante gente puxando para o outro, mas no final, o objeto, o cabo, ele vai para o lado que tiver com mais força, ou seja, a força resultante. Tudo bem? A massa é a massa do corpo na qual a força está sendo aplicada e esse A é a mesma aceleração que a gente viu lá em cinemática, no movimento retilíneo uniformemente variado e também em alguns movimentos circulares, quando a gente tem aceleração. Gente, aqui um exemplozinho rápido, tá, de aplicação, dado 500 newtons aí de força, qual seria a aceleração que eu tenho em um corpo de 250 quilogramas. Então, eu peguei essa equação, que é força igual a m vezes A, e isolei o A, né, passei o m dividindo e ficou a força dividido pela massa. Isso me deu a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Ou seja, se eu aplico uma força sobre um objeto, esse objeto aplica uma força de mesma intensidade para mim. O que acontece se você joga uma bola contra a parede, a bola volta para você, certo? Existem forças dissipativas que perdem velocidade, etc e tal, mas em princípio sempre vai voltar porque a gente tem aí a terceira lei de Newton que permite ação e reação.
que é sempre um par de forças atuando sobre um sistema, geralmente em forças de contato. Então aqui a gente vai discutir agora um pouco a aplicação, né, dessas leis de Newton. Vamos falar aqui de máquina simples. A primeira máquina simples que a gente conhece e utiliza bastante é alavancas. Basicamente o princípio da alavanca é a aplicação de força. Se você parar para ver aqui, eu tenho um cubozinho, né, que está efetuando aqui uma força-peso de 2.000 newtons. Professor, aqui é uma força-peso. A força-peso é uma força resultante da segunda lei de Newton, né, que é igual a Fr, onde eu tenho a massa do corpo e a minha aceleração é conhecida como G, que é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, quando eu tenho P, eu estou usando massa, mas a aceleração minha é característica da aceleração da gravidade. Então, essa força-peso é o peso do meu bloco que ele está exercendo aqui, certo? E aí eu tenho distâncias até um centro de apoio. Então, aqui eu tenho um ponto de apoio, tem bem definida essa distância, e ele quer saber qual é a força que vai ter nesse ponto daqui. Bom, essas máquinas simples do tipo alavanca, a gente costuma utilizar uma força que ela é conhecida como torque ou momento de uma força, certo? Essa força, ela pode ser analisada, eu vou pôr aqui para vocês com um T diferente, tá? Que ela nada mais é do que a força que eu tenho aplicada vezes a distância da aplicação dessa força até o ponto de apoio. Quando a gente tem várias forças aplicadas para calcular esse torque ou momento de uma força, a gente leva em consideração o ângulo também. Contudo, aqui eles estão todos na mesma linha, então eu posso trabalhar apenas com força vezes a distância. Quando eu tenho ângulo, só para vocês saberem, essa fórmula está uma carinha de F vezes V, vezes o seno do ângulo entre, né, aonde a força está sendo aplicada e o ponto de apoio. Então, aqui, se você olhar, ó, a força ela está nesse sentido aqui e o ponto de apoio está nesse aqui. Então, esse ângulo seria 90 graus. O seno de 90 graus, ele é igual a 1, né, para θ igual a 90 graus. E é por isso que fica somente força vezes a distância. Então, eu tenho aqui que para esse ponto de apoio, eu vou ter essa força vezes a distância. E aí, eu posso dizer que o torque, nesse caso aqui, para esse ponto de apoio, ele é igual a 2.000, né, vezes 0,5. E aí, eu vou ter aqui 1.000 nesse ponto aqui. Então, esse é o torque que ele está aplicando aqui. Significa o quê? Que se eu não quiser que essa alavanca gire, que ela caia, eu tenho que aplicar aqui uma força que me dê um torque resultante de 1.000, não é isso? Então, a mesma coisa, eu tenho aqui a distância, eu tenho o torque e eu vou saber de quanto é essa força. Agora, é o contrário, ó, nesse ponto aqui, eu vou ter o torque igual a força vezes a distância. O meu torque aqui é 1.000, a força eu quero descobrir e a distância é de 1,8. Então, aqui a força vai ser 1.000 dividido por 1,8, que é essa distância que eu vou ter ali. Essa é a ideia básica de uma máquina simples. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem com mais clareza agora. Só abrir que eu mostro para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, aqui eu tenho uma máquina simples do tipo alavanca, tá vendo? Eu vou colocar ela aqui suspensa, e aí eu posso ter aqui os meus objetos, né? Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, se eu pego essa latinha aqui que tem 10 kg e solto na ponta, olha o que acontece, ela cai, né? E se eu consigo, será, equilibrar essa balança com um peso de 5 kg só, se eu colocar aqui na ponta, não é suficiente. Por quê? Porque é força vezes a distância. Deixa eu colocar para vocês olharem aqui as distâncias. Acho que as marquinhas é mais fácil. Aqui eu tô a posição 8, tá vendo? Do meu centro de apoio. E aqui na posição 8. À medida que eu aproximo esses 5 quilos do meu ponto de apoio, note que vai fazendo uma certa diferença, né? Mas ainda assim, ele não foi suficiente para conseguir mexer aquela peça minha de 10 kg. Por quê? Porque a minha força maior, o meu peso maior que está sendo aplicado, está na maior distância. Contudo, se eu mudo ele de posição, eu vou conseguindo equilibrar sem ter que ocupar outro objeto. Anota aqui, ó. Aqui ele vai indo, vai subindinho. Aqui, ó. Quase equilibrado, olha que bonitinho, tá vendo? Então, à medida que eu vou mudando, eu percebo que eu tenho esse equilíbrio de forças aqui.
De um modo geral, se vocês olharem, vamos pensar pela posição, ó, aqui está na posição 4, né? 4 vezes 10 é 40, concordam comigo? 4 vezes 10, né? Força, que é 10, vezes a distância. Estou considerando aqui a força, peso dele, mas tirando o 10 da aceleração da gravidade. Então, aqui deu 40. Se eu colocar o 10 da gravidade, vai dar 40 vezes 10, 400 newton. Nesse objeto daqui, que está aqui, que é o meu extintor, ele está na posição 8, né? 8 vezes 5 dá 40 também. Tá vendo que bonitinho? 40 vezes 10 vai dar 400 newton também. Então, quando eu movimento a minha aplicação da força, o peso ou a massa que eu estou colocando sobre uma alavanca, dentro dessa linha vertical aqui, dessa linha horizontal dela, eu consigo fazer com que a minha força resultante, que é o torque, ele seja equilibrado de acordo com a posição que o meu corpo está em relação ao centro de apoio. Note que se eu tirasse esse daqui de 10 quilos dali, colocasse um de 5 quilos ali, ó, não ia resolver. Por quê? Porque agora 4 vezes 5 dá 20. Aqui eu vou ter 20 vezes 10, 200 newton, enquanto aqui eu tenho 400 newton, não tem equilíbrio. Então, para que eu possa equilibrar, eu teria que colocar esse daqui na mesma posição, para ter 200 newton de um lado, aqui foi para 4, aqui, 200 newton de um lado e 200 newton de outro lado. Então, esse aplicativo aqui é o PET Colorado de simulação, é bem legal para vocês poderem brincar e aprender um pouquinho mais. E você nota que a brincadeira de alavanca são fazer equilíbrios. Vocês perceberam que com um peso de uma massa, né, de 5 quilos, ou seja, eu tenho a possibilidade de equilibrar com uma massa de 10 quilos utilizando o braço, a distância da força aplicada até o ponto de apoio. E isso é bem interessante, é bem importante e costuma cair na UBF. São questões que vocês têm lá. Basicamente, a equação que vocês vão trabalhar é essa aqui. Esse torque, que é o momento de uma força, é a força que eu tenho aplicada vezes a distância até o braço, até o ponto de apoio. Beleza? Então, bora lá para a próxima. O que eu tenho também? Outra máquina simples, que é bem comum aqui, são as polias. As polias, gente, elas são máquinas também utilizadas bastante no dia a dia nosso, que são para poder levantar pesos, né, com uma aplicação de força menor, um esforço menor da nossa parte. Então, aqui, do mesmo modo, quando eu tenho uma máquina simples, eu tenho que trabalhar com eles as forças. O que eu tenho na polia de diferente do que eu tinha na outra? Eu tenho um fio prendendo o corpo em volta dessa polia. Então, esse corpo A está preso ao corpo B por meio de um barbante. E esse fio que prende, ele vai ser responsável aqui, ele vai receber uma tração, que é esse T aqui diferente. Então, não confundam o T, né, que eu dei aqui para vocês inicial do momento de uma força. Em alguns livros, ao invés desse T aqui, que é um tal, eles utilizam um M de momento de uma força, tá bom? Fica a critério de vocês. Porque aqui eu tenho o T, que é tração do fio. Essa tração aqui, ela é que se opõe, no caso, né, a nossa força-peso aqui nessa situação. Então, todo o corpo tem força-peso, porque ele está sujeito à aceleração da gravidade, à atração gravitacional, e preso no fio ele vai ter uma resposta da tração. Para que eles entrem em equilíbrio, a mesma coisa, a gente aplica lá a segunda lei de Newton. O que era a segunda lei de Newton? Bom, na segunda lei de Newton, a gente viu o quê? Que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, para isso, a gente faz esse diagrama de forças, esses desenhinhos aqui dessas forças são muito importantes na prova, porque ele pontua. Então, eu faço aqui força-peso é a primeira que eu sempre conheço. E se eles estão presos por um fio, eu tenho o T da tração. É interessante ver que a tração que o corpo B sente aqui é a mesma tração que o corpo A sente aqui, porque essa tração é a tração que está sendo sentida pelo fio dos dois lados, certo? E aí eu posso fazer a soma das forças que estão atuando aqui. O que eu tenho? Nesse lado aqui, eu tenho tração mais o peso do corpo A. Isso daqui vai ser igual à minha força resultante desse lado. E desse lado aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a tração mais o peso do corpo B, que vai ser igual à minha força resultante desse lado aqui. Então, se você olhar, eu conhecendo, seja os pesos ou seja a tração, eu já consigo encontrar as duas outras grandezas. Se eles me disserem que
o corpo, os dois estão parados, estão em equilíbrio estático, ou seja, parado, quer dizer que a aceleração minha é zero para o equilíbrio estático. Então, significa que T mais PB tem que ser igual a zero, né? Que é a força resultante. E T mais PA também vai ser igual a zero, que é a resultante. Ou seja, T mais PB vai ser T mais PA aqui do lado. E olha que interessante, então. Se a gente tem que a tração mais o peso do corpo B é igual à tração mais o peso do corpo A, significa que aqui eu posso cortar a tração, o peso do corpo B vai ser igual ao peso do corpo A. Em geral, é uma maneira de resolver. Outra é quando eles estão em movimento, ele vai dizer a aceleração de um dos blocos em relação ao outro, e daí você vai ter uma aceleração para a força resultante e vai montar do mesmo jeito. Esse sistema aqui é semelhante, contudo, ó, esse primeiro sistema estava todo mundo suspenso, aqui não. Aqui eu tenho um corpo que está sobre uma mesa, então aqui eu tenho uma normal, a superfície, que é essa força normal. Então, se ele está na mesa, né, eu tenho uma normal que sustenta, senão ele ia estar caindo, literalmente. E aqui eu tenho a força peso do corpo. Ele está preso a um fio pelo corpo B, então ele tem uma tração aqui. E esse corpo B que está suspenso, ele tem só a força peso e a tração do fio que está prendendo ele. Esse primeiro item que eu fiz aqui com vocês, de desenhar as forças, se chama diagrama de forças. Ele é importante na UBF, porque você já pontua desenhando esses vetores de força, certo? E aí, a partir daí, você pode resolver a questão fazendo equilíbrio de força. Se ele diz que está em equilíbrio, nesse sistema de aqui, o que você tem? Aqui a gente está um movimento só em X, em Y ele está parado, porque não está nem descendo nem subindo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que a tração que eu tenho ali do corpo A, né, que eu estou sentindo em A, tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao peso do corpo B também. Por quê? Porque aqui, se ele vai estar parado, quer dizer que a tração mais o peso de B, né, é igual a o que eu tenho lá da tração, ou seja, atuando no corpo A, que seria o peso de A ou a força de atrito, digamos assim, de A, se eu tivesse. A basezinha desse tipo de experimento de máquina simples para vocês, eu acho que não foge muito desses conceitos. Então, vamos olhar aí questões de UBF para tentar resolver. Vou tentar achar algumas para vocês tentarem fazer. Coloco alguns resolvidos ali para vocês discutirem. Eu acho mais interessante cair alavancas, né, do que polias. E polias, em geral, cai um sistema mais simples para vocês. Bom, a gente falou aí de força. Quando eu falei de força para vocês, eu acabei não citando, porque não faz parte do trabalho da UBF, ele não comenta, mas eu vou pôr aqui só para ficar claro que existe, né? Quando a gente fala de força, a gente viu que a segunda lei de Newton aqui é M vezes A, força é uma grandeza vetorial, ou seja, precisa de direção e sentido. E quando eu saio de força, eu tenho algumas forças. Eu tenho força de atrito, que é a força de resistência do movimento, que é o AT, que a gente chama, que é o coeficiente de atrito, né, da onde está deslizando o corpo, vezes a normal. Eu tenho força que é dada de uma mola, ou seja, força conhecida como força elástica. A força elástica vem pela lei de Hooke, de F igual a K vezes X, onde K é a constante de mola e X é a compressão, o esticamento dessa mola. Eu tenho que ouvir para vocês a força normal e tem também aqui a força peso, por exemplo. São as principais que eu acho que é interessante a gente sempre lembrar. Voltando lá, agora a gente discute trabalho. Trabalho, ele nada mais é do que o esforço para deslocar um corpo de um ponto até outro. Então, eu realizo o trabalho. O conceito de trabalho também é força vezes a distância, que você vai dizer, mas ele é a mesma equação que eu vi, professora, daquele da alavanca, né? Mas não é não, aqui a distância percorrida, na alavanca eu tenho distância ao ponto de apoio. A formulazinha original do trabalho, ela vem de T mesmo, igual a força vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento que é feito e a aplicação da força. Normalmente na UBF cai para vocês uma força horizontal com um deslocamento horizontal. Então o ângulo entre elas acaba sendo 0 graus. E o cosseno de 0 graus, né? Quando o θ aqui é igual a 0 graus, ele é 1. E acaba sobrando só essa fórmula aqui, força vezes a distância, certo? Se a força for aplicada aqui para cima, eu estou segurando uma caixa, erguendo ela para cima,
e trazendo ela para cá desse jeito, ó, aqui fica 90 graus, o cosseno de 90 é zero, então a força que o trabalho realizado acaba sendo zero, porque não tem aí um trabalho realizado quando a força for perpendicular ao deslocamento que está sendo realizado do objeto. Tudo bem? Quando eu trago o trabalho para vocês, a unidade de trabalho no sistema internacional é Joule, porque ele é uma unidade que vem do conceito de energia, esforço gasto. Os gráficos que podem aparecer para relacionar força e distância, geralmente, eles são desse modelo, de modo que o trabalho realizado, ele é a área abaixo da curva. Então, se você tem um triângulo, né, você vai ter a área do triângulo. Se você tem aqui, por exemplo, um retângulo, né, não quadrado, você tem a área do retângulo. Como assim a área, professora? Vamos pegar esse aqui, ó. Se eu tiver esse tamanho aqui, vou chamar esse tamanho aqui de Y, e eu tendo esse tamanho aqui, chamando ele de X, o trabalho meu, nesse caso, nada mais é do que a área de um retângulo, né, lado vezes lado, então esse tamanho Y que eu vi aqui com vocês, vezes o tamanho X. E a mesma coisa para os outros conceitos. Então, assim, do ponto de vista de gráfico, ó, vejo que eu aumento a força à medida que eu estou deslocando, aqui eu mantive a força constante à medida que eu desloquei, e aí eu consigo calcular o trabalho realizado pela área abaixo da curva. Não esqueçam, unidade de trabalho é o Joule, que a gente viu lá no início, que é conhecido como Joule em francês, tá bom? Conceito aqui de energia. Energia cai muito na UBF de vocês. A gente tem algumas energias principais. A energia que é referente a uma altura que a gente tem, que é chamada de energia potencial gravitacional, e a gente tem energia em relação à velocidade que a gente ganha. Velocidade é a energia cinética, que é essa energia daqui. Energia, a unidade de energia no Sistema Internacional de Unidades também é o Joule, então ele é dado, né, pelo Julian Fancer, ou seja, eu posso trabalhar energia e trabalho em determinadas situações, sim, existe o teorema trabalho-energia, que é uma relação, literalmente, da transformação de energia em trabalho. Mas aqui o que importa para a gente saber é calcular, quando eu estou com um objeto a uma altura X, por exemplo, aqui eu tenho uma altura de 35 metros, vamos dizer aí que o meu carrinho tem uma massa de 10 quilogramas, certo? Então, eu posso calcular a energia potencial gravitacional que ele tem, porque aqui ele está parado nesse ponto A. Então, ele só tem energia potencial gravitacional, vou chamar EP aqui. É a massa do carrinho, que é 10 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 35. Isso daqui vai dar para mim 3.500 joules, a energia potencial gravitacional. Eu quero saber qual é a velocidade do carrinho nesse ponto C. Qual seria a velocidade dele? Aí vem um conceito muito importante de energia que se chama conservação de energia mecânica. Aqui, ó, conservação de energia mecânica. Por que mecânica? Porque a gente trabalhando só com mecânica até o momento e energia cinética e energia potencial são energias mecânicas. Então, o princípio de conservação de energia diz que toda energia potencial gravitacional máxima dele vai se transformar em cinética no ponto mais baixo da trajetória. Mas também fala o seguinte, que a energia mecânica total de um sistema sempre se conserva. Vou pôr um Mzinho aqui de máxima, para a gente entender que é a máxima que a gente tinha. E esse M aqui é M de mecânica. Então, a energia potencial mais a energia cinética. Note que nesse ponto aqui, que eu estou numa altura menor do que eu estava antes, eu tenho aqui uma energia potencial gravitacional devido a essa altura, mas ele já tem velocidade, então eu tenho aqui também uma energia cinética. Então, nesse ponto aqui, a minha energia mecânica vai ser igual a essa energia potencial mais a energia cinética. Já no ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele é zero. Então, a minha energia cinética aqui vai ser zero. E a energia potencial dele vai ser o que a gente calculou aqui, que é o 3.500 joules. Então, se eu quero saber qual é a velocidade do meu objeto no ponto C, eu vou ter que converter toda a energia potencial gravitacional que ele tinha em energia cinética nesse ponto mais baixo da trajetória. Então, o que eu vou ter lá? Eu vou ter aqui EP mais SC, né?
vai ser igual à energia mecânica total do sistema. Contudo, no ponto máximo, essa energia potencial é máxima, é EP máxima, e no ponto mínimo de altura zero, a energia cinética é máxima. Isso me leva a quê? Deixa eu pegar esse conceito aqui para vocês, ele vai me levar nesse pontinho daqui do quadro, que é energia potencial máxima igual energia cinética máxima. A potencial eu já calculei, 3.500 joules, e a cinética é M vezes V ao quadrado sobre 2. Resolvendo aqui, eu vou ter o quê? 7.000 dividido pela massa do carrinho, que eu falei que era 10, igual a V ao quadrado. Então, a velocidade dele vai ser a raiz de 700. Nossas unidades aqui estão em metros por segundo. Dá para calcular a velocidade pelo princípio de conservação de energia. Então, é importante lembrar as duas formas principais de energia. Cinética, ela está relacionada ao movimento, massa, velocidade. Então, eu chego à energia cinética. E a gravitacional está relacionada à altura. Então, eu tenho massa e altura aqui e aceleração da gravidade também, ok? Não esquecer disso, a unidade de todas elas é joule. E aí tem uma questão da UBF segunda fase que pedia exatamente isso. Ele dá uma altura H aqui, essa altura H é 9, tá vendo aqui, metros. Então, é 9 metros essa altura H dele. E ele fala também o caminho L que tem. Ele pergunta da energia mecânica que vai ser dissipada pelos freios. Bom, ele fala pra gente que a velocidade é constante de 6 metros por segundo. Então, ele tem uma velocidade aqui de 6 metros por segundo, mas aqui, durante o caminho, a velocidade vai continuar sendo 6 metros por segundo e na base aqui também vai ser 6 metros por segundo. Ou seja, em nenhum momento houve aumento ou diminuição de velocidade. Quer dizer que a velocidade se manteve constante. Mas como assim, professora? Se ele desceu uma altura de 9 metros, a energia cinética potencial dele se transforma em cinética, não foi? Não, por quê? Porque ele dissipou a energia nos freios, aqui, né? Os freios da bicicleta. Então, essa energia dissipada que ele quer saber quanto foi. Para ele saber quanto foi dissipada, eu tenho que saber qual era a energia potencial gravitacional no ponto mais alto. Então, vamos lá. A energia potencial é M vezes G vezes H. Então, a energia potencial gravitacional é a massa, que ele dá a massa total aqui como 80, que é a massa do conjunto. G é a aceleração da gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado. E H ele dá como 9 metros. Fazendo a conta aqui, eu tenho que 90 vezes 80, vai dar aqui 72, então dá 7.200 joules. Essa é a energia potencial gravitacional total que ele tinha no ponto mais alto. E que seria toda convertida em velocidade no ponto mais baixo se não tivesse sido dissipada pelos freios da bicicleta. Tá vendo? Não é um exercício difícil, né? Bom, quantidade de movimento, gente. A quantidade de movimento é uma grandeza física que me diz da capacidade de um móvel inverter velocidade ou passar parte da velocidade dele para um outro corpo parado ou móvel também. A quantidade de movimento ela é uma grandeza conservada. Então, em um sistema, a quantidade de movimento ela se conserva, se o sistema for fechado. Essa quantidade de movimento ela é dada pela massa do corpo, do objeto, vezes a velocidade que ele tem naquele momento. Então, por exemplo, numa situação dessa, antes da colisão, eu tinha o quê? Eu tinha a quantidade de movimento de A, então QA teria o quê? Teria a massa do corpo A vezes a velocidade inicial do corpo A. E eu teria também a quantidade de movimento inicial aqui do corpo B, que seria a massa do corpo B, vezes a velocidade inicial do corpo B. Isso aqui é antes da colisão. Depois que eles colidem, eu tenho uma quantidade de movimento que a gente chama de final, pós-colisão. Essa quantidade de movimento final, para cada um deles, literalmente também é isso. Que A vai ser a massa de A, agora com uma velocidade final do corpo A, e QB vai ser a massa de B, vezes a velocidade final do corpo B. Pois é, como é que a gente acha isso daí? Eu não falei que a grandeza, a quantidade de movimento sempre se conserva? Significa que a quantidade de movimento total inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final.
Então, o que eu faço? Eu somo a inicial. Quem que é a inicial? Eu tenho a inicial de A e tenho a inicial de B. Fica a massa de A, velocidade inicial de A, mais a massa de B, vezes a velocidade inicial de B. Deixa eu pôr aqui Bzinho. Isso vai ser igual a quem? A quantidade de movimento final, que vai ser a massa de A, vezes a velocidade final de A, mais a massa de B, vezes a velocidade final de B. E aí, a depender da incógnita, você consegue encontrar o que lhe permite aqui no problema, tá bom? É muito importante, então, gravar esse conhecimento aqui, que a quantidade de movimento sempre se conserva, inicial vai ser igual a final, e a formulazinha da quantidade de movimento. Ainda não vi nenhuma questão diretamente, mas alguns exercícios simples já cobraram coeficiente de restituição de colisões, que vem da ideia de quantidade de movimento também. E é isso aí, gente. Nossa segunda aula termina por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.